Olá, paz do Senhor. Meu nome é Natália Siqueira e eu quero deixar uma reflexão sobre ser luz. A Bíblia nos diz que nós temos que ser a luz do mundo, mas o que necessariamente é ser essa luz? Lá em Marcos, capítulo 5, do versículo 14 ao 16, diz o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, o que é necessariamente ser a luz do mundo? Não adianta a gente ser luz e ser uma luz escondida, porque aí a gente não vai estar iluminando ninguém. Como diz aqui, não adianta acender uma lâmpada e colocá-la debaixo de uma vasilha. Ela não vai estar iluminando. Para que uma lâmpada ilumine, ela tem que estar num lugar de destaque, geralmente no teto da casa. E ali ela está iluminando. E eu pergunto a você, quem é que para e fica olhando para a lâmpada e admirando a lâmpada? Praticamente ninguém. Mas a gente sempre está desfrutando da luz que ela reflete para nós. Então, é justamente isso, sobre o ser luz do mundo. A gente tem que refletir Cristo. E para refletir Cristo, muitas vezes a gente vai ter que estar em um lugar de destaque, mas não chamando a atenção para a gente, mas refletindo Cristo e chamando a atenção para Ele. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a luz de Cristo em nossas vidas. Isso para mim é até um pouco complicado, porque eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de estar aqui me socializando, comunicando, filmando, mas eu tenho enfrentado um pouco essa minha dificuldade porque eu quero ser luz. E para iluminar eu não posso iluminar escondida, atrás, onde ninguém me veja. As pessoas precisam ver a luz de Cristo em mim. Então, você que também tem essa dificuldade aí do outro lado, enfrente os seus medos, as suas dificuldades para ser luz, para refletir Cristo e as pessoas possam olhar para você e ver Ele. Porque tem muitas pessoas aí que estão sendo trevas e refletindo a escuridão para as pessoas. E a gente precisa fazer a diferença. Lá em Lucas, no capítulo 11, o versículo 33 a 36, diz o seguinte: Ninguém, acendendo uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo de uma vasilha, mas num lugar próprio, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo o teu olho bom, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, for mau, também o teu corpo será cheio de trevas. Cuida para que a luz que em ti não seja trevas. Cuida para que a luz que há em ti não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo for iluminado, não tendo nenhuma parte em trevas, todo será iluminado, como quando a candeia brilha com o seu resplendor. Então não é simplesmente sobre também estar em um lugar onde você ilumine as pessoas. Pode ser na sua escola, no seu trabalho, mas que as pessoas saibam a luz, vejam a luz que está em você, que você não esconda isso, que você não tenha vergonha da verdade do evangelho que você carrega. Mas, como aqui fala, os olhos eles são a candeia do corpo. Então, não adianta também que os meus olhos sejam maus, porque todo o meu corpo será mau. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós temos visto, com aquilo que nós temos feito, com aquilo que nós temos pensado, com aquilo que nós temos nos tornado. E é sobre isso que eu quero falar, porque para ser luz, nós temos que estar conectados à luz, que é Deus. Nós temos que refletir a luz que é Ele. Como eu falei a respeito da lâmpada, a lâmpada é apenas um meio para que a luz chegue até nós. Então nós temos que ser um meio para que a luz de Cristo chegue até as outras pessoas. Nós não somos a fonte da luz, nós somos um meio para que a luz alcance outras pessoas. A fonte é Cristo e para iluminar a gente tem que estar conectado a Ele. Os nossos olhos têm que ser bons e todo o nosso corpo tem que ser bom. Lá também em 1 Pedro
capítulo 2, 9. 1 Pedro 2, 9. Diz o seguinte: Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos chamados para a luz do Senhor e nós temos uma missão de levar essa luz para outras pessoas que ainda estão em trevas. Também quero ler com vocês lá em Salmos 89, 15. O que é necessariamente ser luz nesse mundo tenebroso que nós vivemos? Salmos 89, 15. Diz assim: Bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, que anda à luz da tua presença, ó Senhor. A gente só vai poder ser luz para outras pessoas se nós andarmos à luz da presença do Senhor, à luz da face de Deus. E não é só dessa forma que a gente pode iluminar outras pessoas. Lá em Salmos também, 97, 11, diz o seguinte: A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. A luz, ela também está atrelada à justiça. Nós não podemos ser luz se nós formos injustos. Nós só seremos luz se nós formos justos, como o Senhor é justo. Ainda em Salmos 112, versículo 4, que diz o seguinte: Aos retos até das trevas nasce a luz, pois é misericordioso, compassivo e justo. Se você quer ser luz do mundo e sal da terra, como o Senhor te chamou para ser, então você tem que ser compassivo, misericordioso e justo. Essas coisas, elas andam juntas, elas estão atreladas. Lá em Isaías, a gente vai fazer uma garimpagem aqui pela Bíblia. E é importante porque só garimpando realmente a Bíblia, olhando ela de uma forma completa, panorâmica, que a gente consegue encontrar os tesouros e a profundidade que é escondida aqui. E que está acessível a todos nós. Basta a gente realmente mergulhar nas Escrituras. Lá em Isaías 5, no versículo 20, diz o seguinte: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Nós vivemos em uma geração onde as coisas, elas estão muito deturpadas. As pessoas têm naturalizado o pecado e feito do mal bem. É como se tudo fosse normal, como se nada realmente ofendesse a Deus e ao Evangelho e a sua palavra, mas a Bíblia fala que Deus, ele é completamente santo, completamente puro, e Deus é luz, e nele não há treva alguma. A palavra nos diz isso. Então Deus não compactua com o pecado, Deus não compactua com a maldade. Então se alguém ainda anda em trevas, ainda tem trevas na sua vida, tem áreas escuras, áreas que não permitem que Deus trabalhe, você não está iluminando, você não está sendo luz, porque ainda há trevas em você. Então a gente precisa se permitir passar por um tratamento de Deus para ser realmente luz, para fazer a diferença no meio das outras pessoas. Então, 2 Coríntios, capítulo 6. Segundo Coríntios 6, do 14 ao 16, diz o seguinte: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que harmonia há em Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos, pois vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A luz não compactua com as trevas. Não tem como eu me dizer cristão e continuar a fazer tudo que é contra as Escrituras. Não tem como eu me dizer cristão, como eu me dizer luz do mundo, e eu continuar fazendo tudo que
para mim parece bem, mas é contra aquilo que o Senhor tem para mim, contra as Escrituras, eu não me permiti ser transformado. Então eu tenho que andar em alinhamento com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor me ensinou, com aquilo que o Senhor deixou para mim, que é o certo. Em Filipenses 2,15, que diz o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então a gente vive realmente no meio de uma geração completamente corrompida, com valores completamente deturpados, e a gente não pode ser só mais um na multidão e seguir a onda e aceitar tudo goela abaixo. Não é assim. A Bíblia diz que a gente não deve se conformar com esse século, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. E não tem outra forma de renovar a nossa mente a não ser pela palavra, a não ser pela busca da presença de Deus, pela oração, pela comunhão com Ele. Então a gente tem que realmente ter a nossa mente transformada. Porque se a gente não tiver a nossa mente transformada, a gente vai ser mais um aí no meio da multidão, naturalizando o pecado e achando que está tudo certo e nos distanciando de Deus. Porque a consequência principal do pecado é nos distanciar de Deus, é nos deixar à margem da presença dele. E não existe, acredito que, pior castigo do que nós sermos distanciados do nosso Criador e do nosso Pai. Mas Deus, ele é completamente puro, ele não compactua com o pecado. Deus não tem nenhum tipo de aliança com o pecado. Ele tem aliança com a santidade. Deus é completamente puro e santo. E nós temos que ser santos como Ele é santo. A palavra nos diz que a gente tem que buscar a santidade dessa forma. E para ser luz, nós devemos buscar viver em retidão e em justiça diante de Deus, porque Deus é completamente justo. Lá em 2 Samuel 22, 29, como é que a gente pode ser luz então? A gente já entendeu o que é ser luz. E ser luz é não andar nas trevas. Mas como que eu posso ser essa luz? 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 29. Que diz assim: Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor ilumina as minhas trevas. Então o Senhor é a luz, é Ele quem nos ilumina. E se nós não estivermos conectados nele, nós não poderemos ser luz para mais ninguém. Nós não teremos a nossa própria vida iluminada. Quanto mais distante nós estivermos de Deus, mais escurecidos, mais em trevas nós estaremos. Quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais iluminados, mais luz nós seremos. Lá em Salmos 18, 28. Salmos 18, versículo 28, diz o seguinte: Tu, ó Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, transforma as minhas trevas em luz. É o Senhor quem nos mantém acesos. É o Senhor quem transforma as nossas trevas em luz. Então nós não podemos iluminar se não for por meio dele. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outra fonte de iluminação que não seja o Senhor Jesus. Então a gente precisa estar conectado com Ele para ser a luz no mundo. Lá também em Salmos 27, 1. Eu vou lendo algumas passagens aqui, garimpando alguns versículos e refletindo com vocês. Salmos 27, 1 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? Então o Senhor, Ele é a nossa luz. Salmos 36, 9 diz: Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Então só poderemos ver a luz na luz do Senhor. Senão nós não alcançaremos essa luz. Não existe outro lugar, outra pessoa que possa nos iluminar, a não ser o Senhor Jesus. Salmos 119, 105. O como a gente pode ser luz também está ligado à palavra de Deus. A gente está alicerçado nas Escrituras.
Lá em Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra do Senhor também nos ilumina o nosso caminho para que a gente consiga andar em retidão diante da presença do Senhor. Então a gente também precisa estar alicerçado na palavra para poder andar na luz do Senhor e ser luz nesse mundo. Provérbios 6, 23 diz o seguinte: porque estes mandamentos são lâmpada, este ensino é luz, e as correções da disciplina são o caminho da vida. Então o ensino das escrituras são luz. A escritura ilumina a nossa mente e o nosso caminho. Por isso é tão importante a gente estar sempre se debruçando na palavra do Senhor, sempre nos alimentando das escrituras. Estar alicerçado. Como é que a gente vai cumprir o que está nas escrituras se nós não a conhecermos? Tem uma história lá no livro de Reis, que é a respeito do rei Josias, e encontraram o livro da lei. Alguns de seus conselheiros começaram a ler e levaram para ele, e leram aquele livro para ele com as leis. E naquele momento em que leram para ele, ele rasgou as vestes, porque ele percebeu que o povo de Israel, o povo ali de Judá, estava vivendo completamente contra ao que as escrituras falavam, que eles estavam desagradando a Deus, que eles estavam ferindo a santidade de Deus. E aí ele procura uma forma, consulta uma profetisa e procura uma forma de se redimir, de se arrepender. Mas o Senhor disse que a sentença já vinha vindo sobre aquele povo pela idolatria do coração deles. Então não tem como a gente estar no Senhor sem estar alicerçado na sua palavra, como a gente ter o nosso caminho iluminado, se a gente não andar em retidão com as escrituras. Lá no livro de Oséias também fala que... Deixa eu abrir aqui, não vou lembrar agora. Oséias 2,6, se eu não me engano. Oséias 2,6. Oséias 4,6. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu rejeitaste o caminho, o conhecimento. Também eu te rejeitarei com o meu sacerdócio, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Então o povo perece por falta do conhecimento da palavra de Deus. Eu não posso ter o meu caminho iluminado, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés. Eu não posso ter o meu caminho iluminado se eu não estiver vivendo de acordo com as escrituras, se eu não conhecer o que está aqui escrito. Lá em Isaías 2,5 nos diz o seguinte: Vinde, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Então a gente tem um chamado a andar na luz do Senhor. E andar na luz do Senhor é andar de acordo com a sua palavra, andar de acordo com as instruções da sua escritura. João capítulo 1, do versículo 4 ao 8. João capítulo 1, do versículo 4 ao 8 diz assim: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Então a luz é o próprio Cristo, e João Batista ele veio para testificar sobre essa luz. E aqui deixa bem claro que ele não era essa luz, mas que ele estava testificando sobre essa luz, que era o Senhor Jesus. Ele estava preparando o caminho do Salvador. Então Jesus é a própria luz. Em João 3, do 19 ao 21, diz assim: A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz
e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, todos aqueles que rejeitam a luz, que é o Senhor Jesus, eles estão em trevas. E por que as pessoas não querem vir para a luz, como fala aqui nesse versículo? Porque as suas obras serão reprovadas. Porque a luz, ela traz claridade à escuridão das nossas vidas. Ela revela coisas que muitas vezes nós queremos deixar as escondidas. Então o Senhor vai tratando com cada área das nossas vidas. Ele vai nos colocando em retidão e tirando toda a podridão. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós somos iluminados. As áreas das nossas vidas são iluminadas. E o Senhor vai arrancando as trevas, vai arrancando tudo que desagrada ao seu coração. Então, o Senhor reprova muitas das nossas obras porque elas são más. Então, o Senhor vai convertendo o nosso coração para que as nossas obras se tornem boas. Em João 8,12, diz o seguinte: Jesus continuou a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus é a luz. Ele mesmo afirmou isso. Em Atos 26, do 16 ao 18. Atos 26, do 16 ao 18. Agora levante-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam perdão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Então nós temos um chamado a sermos testemunhas. Para ser luz do mundo, você tem que ser uma testemunha, ter testemunho de vida. Então não pode ser encontrado treva em você e em mim. A gente tem que todo dia colocar a nossa vida em conserto, todo dia perguntar ao Senhor o que é que a gente ainda precisa melhorar. Qual a área da nossa vida que precisa ser iluminada pela palavra, precisa ser colocada em correção, em ajuste. E esse é o chamado do Senhor para nós, para que a gente possa converter das trevas à luz, trazer as pessoas que ainda estão em trevas à luz. Mas elas precisam ver essa luz em nós, elas precisam ver o poder de Deus em nós, para querer essa luz para a vida delas também. E em Efésios 5, do 8 ao 11. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. A gente não pode se associar com obras das trevas, com o que é mal aos olhos do Senhor, com o que é mal à luz das Escrituras. A gente precisa ser luz. E para ser luz nós não podemos compactuar com as trevas. Eu não posso servir aos dois senhores. Eu não posso servir a Deus e ao dinheiro, e à fama, e às drogas, e aos vícios, e à sexualidade ilícita fora dos padrões que o Senhor estabeleceu. Então a gente tem que andar à luz das Escrituras. E lá em 1 João, capítulo 1, do 5 ao 7. João, capítulo 1, do 5 ao 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e dele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a gente só pode estar na luz se não andarmos nas trevas. Seremos mentirosos se continuarmos dizendo que somos a luz do Senhor, somos a luz do mundo, e continuarmos andando em trevas. Se existem trevas escurecendo, áreas da nossa vida escondidas, que não vieram ainda à luz, e pecados ocultos escondidos, a gente tem que colocar a nossa vida em conserto diante do altar do Senhor. E para encerrar, lá em 1 Tessalonicenses,
1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 4 ao 9, que diz o seguinte: Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que este dia vos surpreenda, como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como está falando aqui, a gente tem que estar preparado para esse dia, para que esse dia não nos surpreenda como um ladrão, porque o dia do Senhor virá e a gente tem que estar preparado. Então, quando esse dia chegar, não pode ser encontrado treva em nós. Quando esse dia chegar, só tem que ser encontrado em nós a luz, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor Jesus Cristo realmente possa iluminar o seu coração e a sua vida, e que Ele possa trazer luz a áreas da sua vida que ainda estão em escuridão. Possa trazer cura e possa trazer tratamento, e que isso sirva lá na frente de testemunho, para que você também tire pessoas deste lugar de escuridão e leve luz para a vida delas. Que o Senhor Jesus abençoe imensamente a sua vida. E não se esqueça, seja luz.